amigos, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Saúde e Companhia, levado ao ar aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube. Nosso programa leva temas interessantes, focados na saúde, no comportamento e no bem-estar. Já estamos, como eu falei aqui na semana passada, na estação mediana do ano, que é o outono. O outono que traz doenças já. Inclusive, tivemos casos de mortes pelo vírus influenza. A vacinação já começou. Lamentavelmente, Joinville, em 2025, não alcançou o patamar adequado de vacinação para diversas doenças que têm vacina como proteção. Adolescentes, crianças e adultos, o que é lamentável. Esse ano, já tivemos uma campanha dada largada, agora recentemente, no último final de semana, contra o vírus influenza. O governo federal liberou vacinas, Joinville recebeu, o Estado recebeu, Joinville recebeu. Foram aplicadas em torno de 3 a 4 mil doses. Esperamos que as pessoas procurem se imunizar. O inverno promete, os hospitais estão lotados, vírus influenza, SARS, a síndrome aguda respiratória grave, Covid, entre outros. Então, vacine-se. Pelo bem da sua família, pelo seu bem. Quem tomou vacina contra a gripe o ano passado, foi vacinado, esse ano vai vacinar-se. Não se deixe levar por falsas informações que circulam nas redes sociais a respeito da vacinação. A vacina sempre foi um método eficaz de proteger a nossa saúde. Use o bom senso, não se deixe enganar. Semana passada, a Secretaria da Saúde do município de Joinville esteve na Câmara, através da secretária, dos assessores, fazendo uma prestação de contas. E Joinville investe um montante considerável de recursos para atender o cidadão que gera a riqueza do município, do Estado e da União. Nós temos um investimento aproximado de 1 bilhão e 150 milhões de reais na área da saúde em Joinville, em recursos oriundos do governo federal, repasse do Estado e repasse do município. Muito bem. Tivemos, segundo o relato da secretária da Saúde, falta de consulta, ou seja, o indivíduo não foi consultar quando ele confirmou a consulta, mas não foi na consulta. E aí isso gera um prejuízo, entre aspas, ao município. Por quê? Porque a demora para uma consulta, muitas vezes, é longa. E aí a pessoa, vai para um clínico geral, o clínico avalia e manda para um ortopedista, por exemplo. Aí a fila da ortopedia é grande. Em Joinville, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, a fila é gigante. Aproximadamente, tem 35 mil consultas represadas. Vejam vocês. Aí o indivíduo precisa do médico, tal, ele está doente, aí o clínico manda ele para a fila, aí ele liga para lá, eu tenho uma consulta, e quanto tempo vai demorar? O atendente lá não vai dizer, vai demorar 1 ano. Ele diz, olha, não sei, o seu número é 580. Aí ele diz, então vai demorar. Aí o que ele faz? Ele não desmarca lá no SUS e ele arruma um dinheirinho com um amigo, com alguém, e contrata uma consulta particular ou social, entre aspas, que é mais barato. Aí ele vai lá, consulta, o médico pede uns exames, aí ele vai ter que pagar esse exame, porque ele não pode consultar particular e fazer exame pelo SUS. Não dá. Ele tem que ser casado. Consulta pelo SUS, exame pelo SUS. Consulta particular, exame particular. Aí aquela consulta que ele tinha pelo SUS, ele não vai realizar. Mas ficou marcado lá. Milhares de pessoas fazem isso. A culpa não é do cidadão que deixa de comunicar, a culpa é do sistema
que marca para ele que vai demorar. Então, dinheiro não falta. O que falta é competência para os administradores na saúde. E não é só em Joinville, é no Brasil inteiro. Aqui, por ser uma cidade grande, o volume de dinheiro é grande. O volume de procura de pacientes também é grande, para exames, consultas e cirurgia. O dinheiro não é do prefeito nem da secretária. Margaret Thatcher, já coloquei uma vez aqui a frase dela, ela dizia: o dinheiro não é público, o dinheiro é oriundo da mesa do trabalhador metalúrgico, mecânico, motorista, do médico, do enfermeiro, do advogado, do comunicador, enfim, de quem trabalha. Todos pagam impostos. E esses impostos vão para um cofre. Chega lá no cofre, quem cuida do cofre divide, tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para a segurança. Dinheiro não é do prefeito, nem do governador, nem do presidente. O dinheiro é do povo. E esse dinheiro tem que ser bem aplicado. E como é que você aplica bem esse dinheiro e dá resultado? Com gente capacitada. Mas, lamentavelmente, hoje no Brasil, muitas vezes não são capacitados aqueles que ocupam determinados cargos que têm que tomar decisão importante. São pessoas indicadas politicamente por alguém que tem um cargo superior. Aí o resultado não é aquele que se espera. 1.150 bilhões com mais de 30 mil consultas em especialidades esperando. Não está errado alguma coisa. Agora, a secretária atual quer gastar quase 30 milhões de reais para comprar teleconsulta. Porra, teleconsulta? Não compra consulta presencial. Teleconsulta é uma coisa, consulta presencial é outra coisa. Se eu estiver errado, por favor, o microfone está aqui, me procure e vamos conversar. Eu jamais contrataria uma consulta online. Não, eu quero conversar com o médico, olhar no olho do médico. O médico vai olhar para mim, vai conversar comigo sem teleconsulta. Sou contra a teleconsulta. Consulta presencial é muito melhor do que teleconsulta. Tem que ter gente competente, gente capacitada. Repito, dinheiro não é o problema. O problema é a falta de competência para gerenciar esse montante de dinheiro que a saúde em Joinville dispõe. 1.154 bilhões de reais. É dinheiro. É muito dinheiro. Agora falta competência, visão, coerência, determinação para que os resultados oriundos deste investimento possam ser satisfatórios para quem precisa. Tenho dito. Muito bem, o programa de hoje recebe o médico psiquiatra que já esteve aqui no programa o ano passado, e muitas pessoas pediram para que nós retornássemos a falar um pouquinho mais sobre a psiquiatria, até porque dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Perfeito. E o tema desse ano vai ser a saúde mental. Lutero, como vai? Tudo bem? Tudo em paz, Ariva. Boa noite. Boa noite. Doutor Lutero é um profissional que fez a sua especialização aqui no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, que o Hospital Regional é referência na área de psiquiatria também, sim, né? Sim. É um hospital muito procurado, que, lamentavelmente, tem muitos problemas, né, Lutero? Tem, né? A gente sabe, eu trabalhei no hospital quando o hospital foi inaugurado, fiquei 2 anos lá, numa época em que ele estava começando a se estruturar, quando até então a Fundação Hospitalar de Joinville era que comandava o hospital. Aí depois a política entrou, aí a associação, a Fundação Hospitalar até hoje existe e se dissipou, aí o Estado assumiu, aí uma série de coisas, o hospital cresceu, se especializou, hoje tem cardiologia como referência, psiquiatria nefrologia e nefrologia também, né? Então é um hospital regional que tem muitos problemas e que precisa de um olhar diferente do governo do Estado para com Joinville.
Até porque nós somos a maior cidade do estado, né, Lutero? Sim, atendemos uma gama de municípios vizinhos. Muito também, grande, né? Muito grande. O Lutero Cassol é um profissional jovem, mas que tem já uma experiência na área da psiquiatria. Lutero, eu tenho ouvido de pessoas que se perguntam, Arivan, por que é que nós estamos querendo antecipar as coisas? Nós estamos acelerando o nosso corpo demais, o nosso espírito, a nossa força está se esvaindo e nós não estamos começando, nós não estamos graduando ela. Uhum. Que a força tem que ser gradual, né? RPM1, RPM2, né? Devagarinho para poder chegar lá no turbo e aí disparar quando precisa. Uhum. E hoje nós estamos disparando o turbo antes de aquecermos a máquina. Essa ansiedade, o brasileiro vive ansioso, né? Em todo o Brasil se fala sobre a ansiedade que cada vez está levando as pessoas a cometerem atitudes que não condiz com a realidade do mundo que vivemos. Como enfrentar a ansiedade, Lutero? Perfeito. Eu acho que essa analogia que você fez com a máquina, né? Com esse motor que vai aquecendo, é o RPM, né? Ele me faz lembrar muito, assim, realmente o que eu percebo na sociedade atual. As pessoas se colocando no lugar de máquina, vivendo de maneira maquinal. É uma sociedade do cansaço, uma sociedade da produtividade. A gente pode fazer até um resgate histórico, né? Da Revolução Industrial, e vem essa ideia do maquinal também. E hoje mesmo uma paciente me perguntou assim, doutor Lutero, o que é a ansiedade? Eu achei que é uma pergunta muito, muito boa vindo da paciente, assim. E respondi para ela que era viver à frente do tempo das coisas. A gente se coloca à frente do tempo das coisas, a gente não vive mais no tempo da natureza, no tempo em que as coisas tomam para acontecer. E acho que isso vem de um anseio pela segurança, sabe? As pessoas se sentem cada vez mais fragilizadas por discursos, inclusive discursos políticos, discursos culturais catastróficos, né? Que geram medo na civilização, geram mal-estar, e as pessoas, em busca de segurança, vão cada vez sacrificando mais a sua liberdade de viver, a sua liberdade de experienciar o mundo, e cada vez vivem, então, de maneira mais maquinal. Eu via um vídeo, há poucos dias atrás, né, circulando na internet, de robôs, aqueles robôs super tecnológicos lá da Boston Mechanics. Isso. Tocando instrumentos musicais, como se fosse uma orquestra, né? Eu fiquei pensando, a promessa não era que os robôs, então a automatização fosse substituir a mão de obra pesada do trabalhador? Olha o que está acontecendo, né? O robô está produzindo arte e o trabalhador continua sacrificando a sua saúde física e mental no chão da fábrica, na indústria, no comércio, enfim, todos os setores, na saúde, os professores. Enquanto isso, a gente está colocando a inteligência artificial para construir a criatividade humana ou substituir a criatividade humana. Então, acho que é um apanhado de coisas que se construíram nas últimas décadas que levaram a uma geração ansiosa. E, claro, a gente poderia falar sobre tratamentos medicamentosos para a ansiedade, mas eu acho que essa é a parte mais simples, é a parte mais fácil, tomar uma pílula, a pílula da felicidade, né? Não existe? Existe? Não. A pílula dourada? A pílula dourada não existe. Não existe, Não né? existe. Ela sempre vem com um mas, né? Um porém. Então, talvez essa pílula te deixe mais tranquilo, menos ansioso, mas pode causar ganho de peso, pode prejudicar a sua libido. Eu entendo o tratamento medicamentoso como uma ponte, né? E falando especificamente do caso da ansiedade, como uma ponte para a mudança de estilo de vida. Claro, há outros transtornos psiquiátricos em que há necessidade de tratamento crônico com medicações, claro, como bipolaridade, pesado, vamos dizer assim, né? A gente pode chamar de pesado. Mas a ansiedade em si, eu vejo como a psiquiatria, e mais ainda, a medicação como ponte para a mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida, então, é que vai firmar a melhora desse paciente, desse indivíduo, desse sujeito, que vai, então, existir no mundo agora num lugar possível, né? Num lugar natural, num lugar onde pode encontrar alguma paz, a sua felicidade, a convivência familiar, né? Tranquilidade. A história da humanidade diz que é igual uma roda, né?
Ela não, nada se cria, tudo se copia. As guerras é um exemplo, né? Sempre existiu guerra e a guerra continua. Sempre existiu tiranos e os tiranos continuam. Continua. Sempre existiu os mentirosos, os falsos messias, e continuam. A política sempre existiu. Uma época era de uma forma não tão assintosa, com políticos criando clima de destruição e tal. Mudou, mas a política continua. As doenças que nós vivemos hoje, depressão e ansiedade, elas sempre existiu. Sempre existiram. Mas não de uma forma como hoje ela existe, né? Não na dimensão, eu acredito. A dimensão, né? Talvez o fato de ser feito o diagnóstico mais preciso, isso despertou nas pessoas a ansiedade, a depressão? Eu acho que pontualmente sobre ansiedade e depressão, não. Talvez outros transtornos as pessoas tenham entendido com a diminuição do estigma da saúde mental, a diminuição do estigma em relação ao psiquiatra, ao psicólogo, né, que antes eram vistos como profissionais que iam lidar com o louco, né, e coloca o louco aqui entre muitas aspas, as pessoas têm buscado mais suporte. Mas eu vejo que a depressão, a ansiedade, e aí se torna uma epidemia, né, e puxando o gancho para você só fala sobre vacina, infelizmente para a psiquiatria não tem vacina, né? E quero fazer das suas palavras as minhas. Procurem se vacinar para o bem de vocês e das suas famílias. Mas na psiquiatria não há essa opção de prevenir um transtorno psiquiátrico através de uma injeção, né? Ou de uma vacina de gotinhas, nosso antigo Zé Gotinha. A gente previne a doença mental através da qualidade, do estilo de vida, da prática, da atividade física, do bom padrão de sono, do convívio familiar pacífico, do ócio, inclusive. Também, às vezes, precisa, o né? O ócio, inclusive, faz parte. Relaxada, dormir até mais tarde. Se a gente for imaginar o estado natural das coisas, né? Pelo menos segundo as escrituras, né? O estado natural do homem é o ócio. E a gente se distancia cada vez mais disso. Não que a gente não deva, então, batalhar pelas nossas conquistas, nossos sonhos. Mas há um equilíbrio que deve ser buscado. E aí você fala da roda da vida, né? Isso é um instrumento até que a gente usa em terapia cognitivo-comportamental, a roda da vida, né? Onde a pessoa ela deve é um instrumento realmente impresso assim. Ali vão haver com fatias de pizza e a pessoa vai marcar, colorir, né? Isso. Quanto ela está dedicando da sua energia para cada aspecto da sua vida. E é interessante, quem quiser fazer, tem disponível na internet, é só procurar a roda da vida e preencher como a gente se depara com quão pouco a gente investe em alguns aspectos da vida, como espiritualidade, convivência familiar, criatividade, e o quanto a gente está investido no trabalho, na produtividade, muitas vezes na vida acadêmica também. E a gente consegue, então, com esse instrumento, olhar e aí refletir, perceber quanto desequilíbrio há, né? E há mesmo. Isso aí, se você fizer esse trabalho, vamos dizer assim, na roda da vida, você vai ver que você está utilizando mais o seu tempo, não em coisas que não sejam boas. Trabalhar é importante, Sim. Produzir é importante, mas viver a vida de uma maneira responsável, em que esses momentos gerem em você satisfação, isso é muito bom, né? Com certeza. Isso é um remédio, até podemos dizer assim, né? Exato. É a nossa vacina, né? É a nossa vacina. A vacina da saúde mental é viver a vida agora. Agora. E não amanhã. Não. E eu acho que é isso que é a ansiedade, né? Então, assim, a gente projeta no futuro. Vou começar a viver quando eu terminar a graduação, quando eu terminar a pós-graduação, quando eu conseguir tal vaga no emprego, quando eu conseguir tal promoção. Aí, então, eu vou poder viver. Mas eu já vivo agora. Dalai Lama já dizia que existem 2 dias na vida que você não pode fazer nada. Você sabe quais são? Não sei. 2 dias na vida que você não pode fazer nada. Quais são? O dia de ontem e o dia de amanhã. Ah, legal. Eu achei fantástico. Sabe? Porque ontem acabou. O amanhã eu não sei se vou estar lá. Uhum. Então, eu tenho que começar a fazer hoje. Não só pensar. Vou começar a fazer. Ano que vem eu vou viajar. Mas será que ano que vem você vai estar aqui? Uhum. Quero que você esteja. Mas eu também. A gente não sabe. Então, é interessante essa colocação sua de que a gente tem que fazer
mudar esse conceito de comportamento. Quando você muda o conceito de comportamento, você fica mais feliz, né? A psiquiatria fala isso, não fala? Sim, sim. Eu acho que é mudar também o comportamento e também a maneira como se encara o mundo, se encara o seu espaço no mundo. Porque algumas pessoas podem ter doenças diagnosticáveis e viver a sua vida plenamente. Trabalhar, ter amigos, conviver com um par romântico. Isso. E outras pessoas podem não ter uma doença diagnosticável e estar completamente paralisada. Paralisada no desejo, nos seus anseios, paralisada diante da vida. Se tranca. Exato. Isso não é legal. Não. Não é legal. A depressão, a ansiedade do mundo moderno, ela exige uma atenção redobrada de quem está se fechando, né? Porque para se fechar é fácil, para depois se abrir fica mais difícil, né? Aí tem que ter uma ajuda de um especialista, de uma pessoa que consiga entrar dentro da pessoa que está se fechando, está fechada, para poder mostrar a ela um novo mundo, né? É perfeito. Eu acho que quando você fala assim, a ajuda do especialista é esse indivíduo, esse profissional que vai poder vincular com a pessoa que sofre de uma maneira mais neutra. Isso. Né? Não como um amigo, não como um familiar, não como alguém que pode trazer julgamento para a vida daquela pessoa. Exatamente. Mas que pode trazer, então, uma escuta ativa e talvez ajudar a encontrar algumas respostas. Né? Buscar um caminho diferente. Um caminho diferente. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Lutero Cassol, ele que é médico psiquiatra. Nós temos um intervalinho comercial, falar um pouquinho depois sobre a depressão. A depressão, que é uma outra doença. A diferença da depressão da ansiedade. A ansiedade pode levar à depressão, a depressão leva à ansiedade, a depressão é prima irmã da ansiedade. O que tem a ver esses dois distúrbios, que eu acho que é distúrbio, né? A gente vai chamar de transtorno. Transtorno. Em saúde mental chamamos de transtorno. Transtorno. Então, depressão e ansiedade. Se não, vamos falar um pouquinho depois sobre isso. E a depressão, só remédio cura? Tem tratamento e cura definitiva? Você vai saber já já após o intervalo comercial. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Quando se fala num clube de vantagens na área da saúde, você que tem uma pequena empresa, a sua família quer dar uma assistência boa para o seu filho, a sua sogra, seu cunhado, irmão, patroa. Clube Social Saúde. Ligue e se informe, você vai ficar muito feliz, porque você vai pagar uma pequena mensalidade e vai ter acesso a profissionais de alta competência com preços na consulta muito em conta. Clube Social Saúde, faça parte deste clube. Ligue 3028-2339 ou então acesse lá clubesocialsaude.com.br. Se você ronca, se você tem apneia, procure ajuda. Clínica São Marcos Medicina do Sono. É a primeira clínica em Santa Catarina a tratar distúrbios do sono. E o sono é muito importante. O sono, inclusive, depois o Lutero pode falar um pouquinho sobre isso. A pessoa que não dorme bem pode levar até a um distúrbio de depressão, de ansiedade, pela falta do sono. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Se você tem um sono ruim, ronca, tem apneia, procure ajuda. Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. Se você for às praias, não esqueça, não polua a areia, não jogue lixo no mar. Destrua as ondas e mantenha a praia limpa. Oceano 100% surf. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia volta em instantes conversando hoje com o Dr. Lutero Cassol, médico psiquiatra. Instante só, já voltamos. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos, Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida.
Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Lembrando que hoje estamos conversando com o Dr. Lutero Cassol, médico psiquiatra. O Cassol, os pacientes que mais procuram psiquiatras hoje, vocês conversam entre si, sofrem de depressão? Seria a doença mais, ou distúrbio mais, vamos dizer assim, diagnosticado? Eu acho que, na verdade, ainda a ansiedade. A ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizado, para ser mais específico, né? Porque a gente fala ansiedade dá a impressão que a gente não pode ter ansiedade. Mas a ansiedade é um sentimento natural, né? É um sentimento, inclusive, fundamental para a evolução humana. Né? Vamos imaginar uma tribo primitiva, né? Onde ninguém tivesse ansiedade nessa tribo, lá na época das cavernas. Então, ninguém se preparava para o inverno, então ninguém coletaria peles ou alimento. Essa tribo acabava perecendo. Então, a ansiedade nos protege. Agora, quando ela toma conta da nossa vida em cada aspecto, quando ela nos impede de experienciar o mundo em sua plenitude, aí a gente vai chamar isso de transtorno de ansiedade generalizado. Mas eu acho que a depressão, sim, vem em segundo lugar e muitas vezes de mãos dadas com a ansiedade, né? Muito comum a comorbidade, depressão e ansiedade. O psiquiatra sabe distinguir a ansiedade da depressão. Perfeitamente. A pessoa que tem, às vezes, não sabe o que é ansiedade e o que é depressão. Os sintomas da ansiedade se diferenciam muito dos sintomas da depressão? Sim, sim. Na ansiedade, a pessoa pode experienciar uma sensação de preocupação constante com temas inespecíficos da vida, com o futuro, com a saúde, com as finanças, ou, por exemplo, uma ansiedade de desempenho. Por exemplo, hoje eu estou vindo aqui conversar contigo, poderia estar aflito, ansioso, né? Por estar falando em público, Isso. falando na televisão. Isso pode também, então, estar gerando ansiedade. A gente pode ter sintomas mais físicos com ansiedade, como taquicardia, né? A sensação de palpitação, falta de ar, uma opressão no tórax, tremores, náuseas, né? Então, a ansiedade também vai provocar esses sintomas mais autonômicos, que podem ser confundidos com doenças orgânicas. Né? Enquanto isso, a depressão trata-se de um transtorno de humor. A gente vai perceber mais o indivíduo mais prostrado, com perda de prazer naquelas coisas que antes ele gostava muito de fazer. Então, por exemplo, o cara que gostava muito de tocar um violão, né? Agora já não tem mais prazer nisso, ou jogar um futebol já perdeu a graça. Então, também pode se sentir sem energia, né? A gente chamaria de anergia. Então, a pessoa ela já não consegue mais ter o mesmo desempenho que tinha antes no trabalho, nos estudos. Também pode ter o que a gente chama de ruminações. São pensamentos que ficam como intrusos na cabeça, difíceis de se desfazer, e a gente fica remoendo aquilo. Por isso a gente chama de ruminação, né? A vaca não rumina o pasto. Isso. Nós humanos ruminamos nossos pensamentos, a gente revisita eles. Né? Para além de sintomas mais graves, né? Como perda de peso, inapetência, prejuízo do padrão de sono, e até pensamentos de morte, ideação suicida, isso falando no caso de uma depressão mais grave. Falando em sono, a pessoa que dorme mal pode, noites mal dormidas, levar a um quadro depressivo? Pode. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas em depressão podem ter um prejuízo do sono, podem dormir muito mal, podem dormir muito pouco, ou o contrário, ter hipersonia, passar muito tempo com sono, dormir muito e não conseguir descansar. Mas a pessoa que dorme mal, ela pode sim desenvolver um transtorno de humor, seja ansiedade, seja depressão, por conta desse prejuízo do sono. E a apneia do sono é uma doença orgânica que muitas vezes se confunde com depressão, porque a pessoa que tem apneia do sono, muitas vezes, ela dorme, mas não descansa, né? Então, ela tem os microdespertares noturnos, ela não tem um sono reparador, ela aparenta estar deprimida, ela não tem energia, ela não sente mais prazer naquelas coisas que antes ela gostava de fazer. Com o prejuízo do sono vem o mau humor, vem os esquecimentos, né? Que é uma queixa muito recorrente no consultório. E muitas vezes eu já me deparei com casos que pareciam uma depressão, a gente investiga bem, na verdade, é a apneia obstrutiva do sono.
que causa um quadro Muito parecido. idêntico a uma depressão. A ciência ela evoluiu muito nos últimos anos com relação a tratamentos os mais diversos para doenças mentais. Muito se fala sobre um doente mental não ficar numa clínica Perfeito. preso, mas tratar em casa. Como é que essa situação se encontra hoje no Brasil? É mais aconselhável tratar um paciente com distúrbio mental no hospital ou tentar colocá-lo em casa num tratamento caseiro, vamos dizer assim? Na esmagadora maioria das vezes, em casa. Em casa. Integrado com sua família, com sua comunidade, né? Isso é uma visão que a gente tem aí já a partir da reforma psiquiátrica que aconteceu no Brasil a partir dos anos 80, da implementação do SUS, né? O entendimento de que a doença mental ela pode ser tratada com o indivíduo ainda dentro da sua comunidade familiar, da sua comunidade, enfim, do seu bairro, existindo no mundo, sem a necessidade de ser alienado, na maioria das vezes, né? Há séculos atrás, a gente não tinha a figura do psiquiatra, tinha a figura do alienista. Isto. Aquele que tratava o alienado, aquele que era apartado da sociedade. Com o advento dos psicotrópicos, das medicações psiquiátricas, eu acho que, vamos dizer assim, esse advento trouxe um gás para esse movimento de humanização da psiquiatria e de reconhecimento das doenças mentais como o que elas são. Doenças que merecem tratamento, muitas têm cura, a maioria, eu diria, né? Merecem cuidado, merecem atenção e que o paciente também que sofre merece respeito, né? Você falou algo que eu defendo muito, sabe, Lutero, que é a humanização no atendimento à saúde. Não importa qual a especialidade. E a psiquiatria é uma especialidade que trata de distúrbios os mais variados mentais, desde distúrbios pequenos até distúrbios grandes, como no caso de uma pessoa que tem uma dita loucura, né? É uma pessoa que está viva e tem uma doença mental grave, ela precisa de um tratamento humanitário, né? Não é porque ela é louca, entre aspas, que tem que ser tratado como uma fera, um animal. E a psiquiatria mudou, né, com relação a esse conceito nos tempos atuais, né? Mudou. Havia, e há, eu acho ainda, né, um certo estigma com a figura da doença mental. Exato. E da saúde mental, do profissional de saúde mental. Isso construído ao longo de séculos de estigmatização, isolamento. Isolamento, né? E também de uma não compreensão do que era que acontecia com o indivíduo que, então, tinha um episódio psicótico, né? Um transtorno psicótico, que então é chamado de loucura, né? Isso, às vezes, era colocado na conta da espiritualidade ou de uma possessão, né? A mídia perpetuou isso através de alguns filmes importantes do cinema hollywoodiano, depois na literatura, na novela. Hoje isso se desfaz um pouco com, inclusive, momentos como esse que estamos tendo aqui, né? Onde a gente pode falar sobre saúde mental de maneira técnica, de maneira clara, desestigmatizada e objetiva. Perfeito. Até porque, Lutero, a psiquiatria é uma especialidade em que muitas pessoas dizem, eu não vou no psiquiatra porque é um médico de louco. Eles usam essa expressão. Sim. Até amigos meus dizem, não tem nada a ver. Você não é louco, você não pode sentar com uma pessoa e sentar com ele, abrir o coração e dizer o que você tem. Muitos não vão num psiquiatra que tem uma depressão porque acham que o médico vai chamar ele de louco. O psiquiatra não está lá para definir se você é louco, se você não é louco, né? Eu acho que cabe aqui, inclusive, a gente quebrar um pouco o tabu do que é a loucura, né? Pois é. Então, assim, o que é a loucura? O que é a loucura? O que é a loucura? A loucura é o que a gente chama tecnicamente de psicose, né? O indivíduo, ele tem um episódio, pode ser perene, pode ser realmente mais restrito a uma faixa de tempo menor, em que ele pode ter alterações da senso-percepção, né? Que é o que a gente vê, o que a gente escuta. Pode ter alterações também do pensamento, seriam delírios, né? Então, uma crença sólida que não se verifica na realidade, isso a gente chamaria de delírio. Então, seria mais ou menos isso que a gente chama de loucura e que é muito estigmatizado, né? Então, se pensa assim, então eu vou no psiquiatra e o psiquiatra vai achar que eu sou louco. Isso. Tá, primeiro eu quero dizer, para o psiquiatra, a figura do louco não é algo tão
negativo assim. A gente entende o indivíduo que sofre, então, da loucura como um ser humano também que merece atenção, merece cuidado. Eu tenho muitos pacientes que sofrem de transtornos psicóticos e trabalham, constituem família, estudam, né? Precisam de um tratamento crônico, mas eles operam no mundo de uma maneira bastante sólida. São cidadãos Isso, de que pleno fazem direito. a sua parte na sociedade, apesar de terem um distúrbio. Exato, exato. E eu tenho pacientes que não sofrem de loucura, sofrem de outros transtornos psiquiátricos, mais da gama da neurose, e que por um período da vida ficam paralisados, precisam receber um cuidado, uma atenção maior. Então, essa questão da loucura, e para quem está me ouvindo não me leve a mal, quando eu uso essa palavra loucura, eu uso ela justamente para desestigmatizá-la, ela não é um assunto tão tabu para o profissional de saúde mental. E a gente não faz esse julgamento moral de quem está conversando com a gente. E aí vem o que a gente está falando no bloco anterior, né? Esse profissional é uma figura neutra na vida do paciente. Ele não está ali para julgar. Ele está ali para ouvir, entender o que na vida daquela pessoa se tornou impossível de acontecer e ajudar a construir, então, um novo caminho. Às vezes, alguém da família que está próximo desta pessoa tem um entendimento diferente do comportamento de quem tem, entre aspas, uma loucura, vamos dizer assim, né? Uma neurose. A diferença da neurose para a loucura? A neurose, a gente colocaria assim, isso é uma abordagem tanto psicanalística. A neurose seriam como a ansiedade, talvez a depressão, né? Certo. E a loucura é a psicose. A Então, psicose é diferente. Exato. Porque quem convive com alguém que tem uma psicose tem uma visão. Sim. Quem não está naquele ambiente do psicótico tem uma outra visão. E isso faz a diferença, muitas vezes, no enfrentamento do problema que a pessoa tem, né? Completamente, completamente. E, às vezes, é muito sutil o sintoma psicótico. Às vezes, isso passa por anos, décadas, despercebido pela família, pelos colegas. A pessoa tem aquele sintoma, aquilo atrapalha a experiência dela na vida e não é percebido pelos outros. Ou é percebido e colocado realmente na conta de algo que não é relacionado à saúde. Ou algo moral, como má vontade, eu já ouvi dizer, né? Como questões espirituais, pacientes já me disseram que se sentem julgados, escutam coisas como, é falta de Deus, Isso. Você precisa se esforçar mais. Isso. Isso. Você precisa ir para a igreja, rezar, para poder se livrar desse espírito maligno. Isso, às vezes, pode trazer até para o indivíduo que sofre mais uma carga de culpa. Então, além de sofrer de um transtorno psíquico... Jogam a ele mais uma responsabilidade, entre aspas. Perfeito. Além de sofrer do transtorno psíquico, sofre do estigma. Isso é interessante que tem um estudo, agora eu não vou saber citar o nome do autor, mas tem um estudo que foi feito com pacientes psiquiátricos, onde foi perguntado, né, qual era a carga do estigma na saúde, estigma da saúde mental na vida deles. E mais de 90% afirmou que o estigma que sofriam por ter um transtorno mental fazia sofrer tanto quanto a própria doença. Poxa. É o preconceito. Quando eu digo estigma, eu digo preconceito, né? Porque é aquilo que eu falei há pouco, né? A família vê ele de uma forma. Quem está fora vai ouvir ele, vai ver de uma outra maneira o paciente, né? Sim. Fazer um espelhamento diferente do momento, ou seja, da pessoa e do problema que ela tem, né, Lutero? Perfeito. É importante falar sobre isso porque quando se coloca Deus nessa questão, gera-se um monte de estigma, não, porque tem que rezar, porque não é só rezando que se conquista uma vida melhor, né? É se agindo, procurando entender as pessoas, é o que o psiquiatra faz, né? Acolhendo o doente e dando a ele uma outra orientação. Esse é o caminho, acredito, para enfrentar essas neuroses da vida, né? Perfeito. A gente dá primeiro um espaço de escuta, né? Isso. Um lugar onde a pessoa, então, pode expressar o que sente de maneira livre. E, a partir disso, então, a gente vai fazer um trabalho terapêutico, né? Um trabalho de encontrar, então, uma resposta, uma solução para aquele sofrimento. Ouvir, né? De uma maneira diferente. Ouvir, sentar, ouvir. Eu procurei alguém porque eu preciso ouvir de alguém diferente aquilo que eu até não quero ouvir, mas que vai fazer a diferença na minha vida. Esse é o papel
do psiquiatra, Exato. notadamente nessa área da saúde mental, né? Ansiedade, depressão, neurose, por aí vai. Os tratamentos medicamentosos, existem correntes na psiquiatria que defendem um tratamento um pouco mais radical e menos radical. Sim. Isso continua ainda? Continua. Eu acho que em todas as áreas do conhecimento humano a gente vai ter discordância, né? Claro. Que bom que exista Isso é importante. Que Tem haja que haver debate. o ponto e o contraponto, né? Exato. Então, alguns profissionais optam por trabalhar de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais efusiva na medicação, né? Ou pelo menos num primeiro momento, no início do tratamento, focar um pouco mais no medicamentoso para trazer um alívio mais palpável, mais rápido para aquele sujeito, para que ele possa, então, voltar à sua vida normal. Outros vão preferir ter mais parcimônia, associar ali um cuidado psicoterapêutico com um psicólogo, mais cuidados em mudança de estilo de vida, mas isso também vai variar conforme o diagnóstico, né? Alguns diagnósticos são mandatórios que a gente use medicação. Outros a gente pode tentar abordar primeiro com medidas comportamentais e, se falhar, então, com medicação. Parte para a medicação. Doenças mentais é mais comum em mulheres ou em homens, Lutero? Você... É claro que é difícil fazer uma pesquisa, mas, assim, a grosso modo, mais mulheres procuram psiquiatras, mais homens? De procurar o psiquiatra, com certeza as mulheres, mas isso, num geral, em serviço de saúde, as mulheres cuidam mais da própria saúde. Não é à toa que a expectativa de vida dos homens é menor que das mulheres. O homem, ele tem essa síndrome do super-homem, né? Não podemos chorar, não podemos sofrer, não podemos ficar doentes. Machão. Né? Exato, exatamente. E aí é corriqueiro, assim, que quando ele procura tratamento de saúde mental, ele vem trazido pela companheira, pela mãe, por uma filha, uma figura feminina que se preocupa com ele. Espontaneamente, as mulheres procuram mais o suporte em saúde mental. Mas, em termos de diagnóstico, é algo parelho, né? O sofrimento psíquico, né? Vai variar de diagnóstico para diagnóstico. Alguns diagnósticos, inclusive, vai mudar a gravidade conforme o gênero, mas a busca por suporte vem mais das mulheres. Sim. As mulheres mais idosas são as que mais têm problemas psiquiátricos após a menopausa? É interessante essa pergunta. Isso influencia? Influencia. Influencia, Influencia bastante. A mulher, ela tem uma proteção em relação a alguns transtornos psíquicos por conta da produção de estrogênio, que a partir da menopausa, então, se modifica, né? E ela acaba perdendo um pouco dessa proteção em relação a alguns transtornos mentais. Então, a partir da menopausa, a gente tem aumento de incidência de alguns transtornos na população feminina. Por isso que existe até uma área da psiquiatria, né? Um espaço da psiquiatria onde a gente se debruça para estudar, que é a saúde mental feminina, né? Feminina. E a procura é grande. É grande, sim. Muito bem, estamos conversando hoje com o Dr. Lutero Cassol, médico psiquiatra. O que fazer quando você está se sentindo sozinho, isolado? O caminho é ir para a internet, buscar rede social para você se relacionar via rede social, ou você procurar uma outra alternativa? O caminho para tratar um distúrbio de ansiedade, de depressão, é você entrar na rede social? O quanto a rede social influencia o comportamento de uma pessoa? Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco, que é um bloco um pouco menor, mas é interessante e vale a pena você acompanhar. Em nome do Clube Social Saúde, falando em saúde, Clube Social Saúde. Associe-se e você vai ter muitas vantagens de fazer parte desse clube de saúde. Clube Social Saúde. 3028-2339. Ou então você acessa clubesocialsaude.com.br e você vai ver os parceiros que você vai ter à sua disposição sendo sócio do Clube Social Saúde. Em nome também da Clínica São Marcos Medicina do Sono, ronco, apneia, tem tratamento e cura. Clínica São Marcos Medicina do Sono. Agende uma consulta e seja feliz, porque dormir bem significa qualidade de vida.
2045. E também em nome da Oceano. Se você for às praias, destrua as ondas. Deixe o mar livre de lixo e areia limpa. Lugar de lixo é no lixo. Oceano 100% surf. Intervalinho comercial rápido, o Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos, Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, o último bloco, conversando com o Dr. Lutero Cassol, psiquiatra. Lutero, a rede social revolucionou a vida de, eu acho que de cada 10 habitantes, 7 teve a vida mudada por causa da rede social. Nós podemos dizer que a rede social foi um fator desencadeante de distúrbios como ansiedade e depressão? Acho que agravou, sim. Agravou? Acho que aumentou a incidência, pelo menos, né? Poxa. Na rede social, a gente tem esse espaço onde a gente se compara. Se antes a gente tinha como referência de sonho de vida aquela figura da televisão, aquela figura do cinema, a gente entendia aquilo como muito distante. Agora, na rede social, a gente segue o indivíduo, às vezes ele segue de volta. Então, é como se o gramado do vizinho tivesse sempre à vista e sempre mais verde, né? Essa comparação é uma chave para a infelicidade, né? A pessoa olha na rede social, vê uma coisa bonita lá e a vida dele não é igual a que ele vê na rede social. Isso mexe com a cabeça da pessoa e pode desencadear um transtorno de depressão? Acho que pessoas mais suscetíveis, né, ou que já estão sofrendo por outra coisa, isso pode agravar, né? Essa comparação que a gente faz na rede social, ela é falsa, porque assim como a gente vê que a nossa vida não é igual a daquele sujeito com quem a gente está se comparando, a vida daquele sujeito também não é igual ao que ele está demonstrando na rede social. Antes de existir o filtro do Instagram, a rede social já era filtrada, né? E agora com a IA, tudo ficou ainda mais intenso, né? Então, a gente pode criar conteúdo. Se fala hoje na internet morta, né? Onde 70% do conteúdo da internet já é gerado por inteligência artificial. É muita coisa, né? É muito. 70%. Né? Então, a gente está ali se antes a gente interagia com outro ser humano, agora, na maior parte do tempo, a gente está interagindo com um algoritmo, gerando, então, o que a gente chama de uma câmara de eco, que vai só reproduzir o que a gente já tem na nossa cognição, né? O que a gente já acredita. Então, se eu estou vivendo um momento mais deprimido, ansioso, e eu vou, então, engajar na rede social, é provável que eu vá engajar com esse tipo de conteúdo. Você vai perpetuar mais ainda a tua depressão. Exato. Por isso, para quem está sofrendo, né? Quem está se sentindo sozinho, como você falou antes, eu acho que o caminho não é buscar na rede social, na internet, esse espaço para convivência, mas no mundo real, né? Porque no mundo real a gente conhece pessoas de maneira mais aleatória, pessoas diferentes, e nessa diferença que a gente pode encontrar realmente um caminho diferente para seguir, um caminho onde a gente vai poder se reencontrar, encontrar a própria felicidade, saindo dessa câmara de eco que a gente vai estar na rede social, né? Que perpetua, inclusive, alguns radicalismos, né? Exato. E não é difícil, né? A gente desligar, né? Não. Eu não vou levar... eu vou caminhar, mas eu não vou levar o fone de ouvido e nem o celular. Eu vou deixar em casa. Perfeito.
E hoje você já viu, as pessoas caminham com o celular. Caminho com o celular. Carrinho de dirigem com o bebê, celular. empurrando carrinho de bebê com o celular, olhando para o celular. E a criança com o celular também. E a criança, muitas vezes, com o celular. É. Eu acredito que a sociedade tem que mudar esse conceito, né? Viver é tão bom, né? Eu gosto bastante. Sem depressão, né, Lutero? sim. Sem ansiedade, sem ter a obrigação de seguir alguém ou de ser seguido. Uhum. Eu não tenho seguidor nenhum, acredite ou não. Não tenho. Eu Não quero que ninguém me siga. E nem quero seguir ninguém. Eu quero ter liberdade. Com a rede social, eu acho que a gente sente uma pressão em ter uma performance, né? Isso. Então, se antes a gente tinha que ter uma performance no trabalho, na faculdade, agora a gente tem que ter, inclusive, uma performance social. Então, não basta eu ser feliz. Eu tenho que aparentar ser feliz. Exatamente. E às vezes eu uma posso... felicidade... E nesse jogo, a gente pode até, inclusive, não ser feliz, mas aparentar ser feliz e se sentir resolvido, de certa parte, com isso, né? É interessante a gente falar sobre isso, que muita gente não concorda até. E nós não estamos aqui, nem você, acredito, tenho certeza, ditando regras de vida. Não. Nem quem escolhe o comportamento, a atitude é o indivíduo. Perfeito. Mas é tão bom você ver as pessoas felizes, mas a felicidade, aquela felicidade real. Não aquela felicidade que você vê que é uma felicidade... Aquela felicidade que não dá like, né, Arivan? Aquela felicidade que você vive no seu íntimo. Para mim, a felicidade verdadeira é essa que você vive na sua intimidade. Na íntegra, podemos dizer assim, né? E o mundo oferece opções para você, né? Você não é obrigado a fazer. Uhum. Você tem opções. Sim. Eu repito, existe a pílula que vai dar a você a felicidade? Não, de forma alguma. A psiquiatria não tem um remédio que vai te resgatar a felicidade? Não. O Não remédio ele vai trazer um suporte para que você possa buscar isso. O sujeito possa buscar. O remédio ele vai trazer alívio para algum sofrimento. Mas esse espaço no mundo para existir feliz, cada um encontra o seu. Cada um faz a sua busca. Claro, pode fazer a busca acompanhado de alguém, né? De um par romântico, de um familiar, de um profissional de saúde, mas cada um vai encontrar o seu. A felicidade, ela tem nome? Felicidade, ela tem nome? Que pergunta boa, hein? Olha, acho que para mim ela tem. Para mim ela tem. Para mim a felicidade é a paz. A paz. A paz. A psiquiatria trabalha muito a paz, né? A gente ajuda as pessoas a encontrarem sua paz, né? Eu acho que viver em conflito não é possível ser feliz em conflito, né? Consigo, com os demais, né? Então, encontrar essa paz, para mim, né? É a felicidade. É a felicidade. Lutero, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite. O programa fica à disposição, que você volte aqui, você vai voltar outras vezes. E é bom lembrar, né? A psiquiatria não trata só, entre aspas, louco. A psiquiatria é uma especialidade que busca dar qualidade de vida mental a quem quer ser mais feliz, né? Perfeito. Se você tiver qualquer dúvida, procure um psiquiatra, vá conversar com ele e viver a vida de forma responsável, né? O médico não dita regras de vida. Nunca. O médico recebe o paciente, orienta ele e que ele seja feliz, né? A gente não dita nem julga. Nem julga, né? O psiquiatra, principalmente, acho que todo médico, mas o psiquiatra, principalmente, deve fazer sempre o exercício de suspender o seu julgamento em cada consulta e se tornar sempre um aliado de quem está ali. Um amigo. Um amigo. Aquele atendimento humanizado que faz a diferença para quem precisa de um apoio, muitas vezes um apoio moral, né? Um apoio espiritual, buscando uma melhor qualidade de vida. Obrigado, Lutero. Sucesso a você, um abraço e até a próxima oportunidade. Muito bem, eu conversei com o doutor Lutero Cassol, médico psiquiatra. Grande abraço a todos, uma boa noite. E não esqueça, se tiver algum problema de saúde, procure um profissional. Não importa qual a especialidade. Se informe sobre o trabalho dele, converse com ele e siga a orientação que ele vai lhe passar. Porque não adianta você ouvir o médico, o aconselhamento que ele passa a você e não fazer aquilo que ele lhe pede. Tem até o ditado que não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Aí o resultado não vai dar certo. Seja feliz. A felicidade
faz parte da vida da gente. Vamos acolhê-la e vivê-la de forma responsável. Um abraço, boa noite, até semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.